fazer uma breve oração. Eu não sei aquilo que você está pedindo para o Senhor, mas Deus sabe. Fala comigo, conversa com Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, querido Pai, aqui está a tua igreja, teu povo, reunido em nome de Jesus. E nesse momento especial da ministração da tua palavra, o Senhor fale ao coração da sua igreja, de maneira que ele sinta a tua presença, sejam edificados. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade de passear, de ministrar a mente e o coração, curando, libertando, transformando, convertendo. Pai, que seja um momento precioso na tua presença. Que a tua igreja seja edificada com essa tua palavra e saiam daqui renovados, com a sua fé ativada, com a alegria no seu coração, porque a tua alegria é a nossa força. Fala conosco, em nome de Jesus, fala conosco. Amém? Amém. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para o meu coração. Aleluia. E a palavra de Deus hoje, a qual foi lida no texto de 1 Samuel, quando o texto diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu a darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Oh, glória a Jesus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, onde Deus, Ele chama o seu servo Josué para continuar aquela jornada. O texto vai nos mostrar, irmãos, que Moisés tinha morrido, mas o nosso Deus, Ele continua vivo.
Aleluia. Muitas vezes é assim, irmãos. Algumas coisas estão paralisadas porque alguém parou. Porque alguém morreu espiritualmente. Mas o texto aqui nos fala, irmãos, aquele povo de Deus, aquele povo que estava sendo conduzido ali pelo deserto, pelo aquele grande líder Moisés, mas chegou o tempo de Deus na vida dele, porque a vida é assim. Há um tempo determinado por Deus nas nossas vidas, amém? Amém. A vida, amado, é um dom de Deus. A vida é linda. A vida é bela. Mas ela tem o seu princípio e também tem o seu fim. Mas aqui o Senhor Deus, Ele levanta o seu servo que já estava ali preparado por Moisés para dar continuidade ao plano de Deus, para dar continuidade à história que Deus tinha para o seu povo, ou melhor, que Deus tem para o seu povo. Aleluia. Já dizia o profeta, já dizia o poeta, irmão, que a vida, ela é um espetáculo imperdível. Você precisa viver a vida. Amém? Amém. E a melhor maneira de viver a vida é viver na presença de Deus. É colocar sua vida nas mãos daquele que conduz, daqueles que conhece, daquele que conhece, daquele que deu. Você precisa colocar a sua vida e a direção dela na mão de Deus. Aleluia. Viver nem sempre é fácil. Mas fomos alertados pelo bom mestre Jesus Cristo, quando ele disse que no mundo teremos aflição. No mundo teremos aflição, mas ele também disse: tenha bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. A vida é assim, querido. Apesar de sermos servos, filhos de Deus, e termos as nossas vidas dirigidas por Ele, não estamos isentos de sofrimento. Não estamos isentos, irmãos, nem livres das lutas, das provações, da tentação, das guerras, das violências, das enfermidades. Não estamos vivos. Mas devemos ter bom ânimo. A vida, vamos ter dias maravilhosos de alegria, de festa, como também vamos ter dias tristes de choro. Mas essa é a palavra de Deus. Tenha bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Na vida, irmãos, através da palavra de Deus, aprendemos que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela virá. Que a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. Aleluia. Temos irmãos aqui, exatamente a palavra de Deus que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Aleluia. E assim, querido, é a
vida. E o texto que nós lemos conta exatamente, que fala exatamente sobre a vida do povo de Deus, que estavam ali, depois da morte de Moisés, ali já tinham cumprido o seu luto, mas era hora de continuar a jornada, era hora de continuar a caminhada, porque a vida não pode parar. O tempo não para. E assim como o Senhor falou para Josué, serem forte e corajoso. O mesmo Deus que falou para Josué é o mesmo Deus que fala para você que está aqui. É o mesmo Deus que fala para você que está assistindo, que está vindo através da rede, você que está aqui nessa noite. Ele diz para você também ser forte e corajoso para continuar a jornada. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Ele fala para Josué: você precisa avançar para conquistar. Ele fala para você: é tempo de seguir em frente. Aleluia. É tempo de seguir em frente, irmão. Deixar o passado no passado, não olhar para trás. Ser forte, ser corajoso. Aleluia. Você precisa, irmãos, ir em frente. Porque é o Senhor que garante, Ele estará com você, por onde quer que eu passe. Aleluia. Ele garante que seus inimigos serão derrotados. Aleluia. É hora, querido. É hora, querido, de seguir em frente, cruzar o seu Jordão e conquistar as promessas que Deus tem para você. Olha, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas aqui debaixo do céu, aqui na terra. E o tempo de Deus, ele está chegando na tua vida. Aleluia. O tempo de Deus está chegando. É a hora de tomar posse, irmão, na herança que o Senhor te prometeu. Avançar para conquistar. Não te mandei eu, assim diz o Senhor. Seja apenas forte e corajoso. Não temas. Eu sou contigo. Glória a Deus. É sobre isso que Deus está falando. É sobre isso que Deus falou para Josué. É assim que Ele fala para a sua igreja nos dias atuais, para você que está ouvindo e vendo. Por isso precisamos avançar para conquistar. E em primeiro lugar, irmãos, precisamos cruzar o Jordão. Precisamos cruzar o Jordão, avançar e chegar do outro lado. Aleluia. Para isso precisamos ser aquilo que Deus está mandando, determinando. Sermos fortes e corajosos. Precisamos tirar os olhos, irmãos, dos obstáculos. Cruzar o Jordão parecia impossível para aquele povo. Chegar do outro lado parecia impossível. Mas quando se ouve a voz de Deus, quando obedece a voz de Deus, quando segue em frente ao mandado de Deus, você consegue alcançar o seu objetivo. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos tirar os olhos, irmãos, dos gigantes. Se Davi tivesse olhado para o tamanho daquele gigante,
gigante na sua frente, ele teria desanimado. Mas ele creu na palavra de Deus. E ele enfrentou o gigante e venceu em nome do Deus vivo. Aleluia. Glória a Jesus. Olha, irmãos, precisamos tirar os olhos dos problemas, das lutas, porque sempre elas vão existir. As crises financeiras, enfermidades, irmãos, enfim, tudo aquilo que lhe impede de ver uma saída, que lhe paralisa. Precisamos urgentemente. Veja o texto que nós lemos no primeiro dois capítulos, de 1 e 2. Ele vai nos mostrar que, apesar do grande líder Moisés que estava ali morto, mas Deus estava vivo. Deus estava no controle. Deus não morre porque Ele é eterno. Ele é soberano e estará sentado no seu trono, contemplando tudo dos altos céus. Quero dizer para você, não se entristeça, não se desespere, não saia da posição, não abandone o seu Deus. Ele está no alto do seu sublime trono, sentado, vendo e contemplando tudo dos altos céus. Nada passa despercebido ao olhar do Eterno. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, manter o nosso foco em Deus, na sua força, na sua soberania, no seu poder. Nós precisamos, irmão, ter os nossos ânimos renovados. Aleluia. Para que possamos seguir em frente e saber que o nosso Deus, Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele fará no futuro, porque Ele é ontem, hoje e será eternamente com o seu povo. Aleluia! Glória a Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos saber que fomos chamados por Deus, que fomos escolhidos por Deus para uma missão, para avançar e conquistar. Amém? Amém. Conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Há muito a fazer, irmãos, ainda para chegarmos lá. O mundo há de saber que há um Deus todo-poderoso, em que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos, irmãos, entender o chamado de Deus, as escolhas que Deus fez nas nossas vidas, para que possamos avançar, sermos ganhadores de alma para o reino de Deus aqui na terra. Não podemos nos conformar, irmãos, com aquilo que já conquistamos, com aquilo que somos, da forma que vivemos como igreja. Precisamos ouvir a voz do apóstolo Paulo, que diz na sua carta, dizendo: e não vos conformei com este mundo, com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa alcançar, saber a qual é a boa, perfeita e agradável
vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia! Nós subimos, irmãos, veio através do livro, deste livro de Josué, que não é tempo de parar, não é tempo de duvidar de Deus, não é tempo de blasfemar contra Deus, porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer. Aquele povo, irmãos, que blasfemou no deserto, eles não chegaram na terra prometida. Aleluia. Aquele povo que blasfemava de Deus no deserto, que pararam na caminhada, que deixaram de sentir a alegria de estar na presença de Deus, eles morreram todos no deserto e não alcançaram a vitória. Por isso devemos renovar as nossas forças. Amém? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: alegre-se no Senhor. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, querido, uma das armas grandes que o diabo tem usado para afastar o povo da igreja é exatamente o cansaço. Cansaço que vem junto com o desânimo. Cansaço que tira as suas forças e a alegria de estar na presença de Deus, louvando, adorando, servindo o Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. E com isso, irmão, Ele vai nos fragilizando, vai nos tirando o ânimo, nos deixando abatidos. Ele tenta paralisar, irmão, e com isso deixa você no deserto. Deixa você, irmãos, sem fé, sem esperança. Mas nós precisamos, irmãos, urgentemente entender o chamado de Deus nas nossas vidas. Saber por que fomos escolhidos por Ele. Há um plano de Deus, há um propósito. Há um propósito de Deus nisso tudo, irmão. O mesmo ele tenta paralisar-nos. Mas aqui no versículo 3, há uma palavra profética de Deus para o seu povo, e que Ele vai estar com você, aonde você andar. Amém? Amém. Veja o que diz o versículo 3, do texto que você leu, e nós lemos. Como prometi a Moisés, em todo lugar onde puseres os pés, eu a darei a você. Há uma promessa de Deus na vida do seu povo. Aleluia. Olha, irmãos, há um grande desafio a ser conquistado. Continua sendo um grande desafio para o povo de Deus nos dias atuais, irmão. É ouvir, obedecer e seguir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que as lutas, as aflições, os desafios sempre vão existir. Mas uma coisa é certa: a nossa vitória, ela vem do Senhor. Quer vitória? Quer milagre? Quer bênção? Obedeça. Obedeça. Sirvam e sigam o Senhor. Amém? Você chegou aqui dizendo: Deus, faz tanto tempo que eu estou amando, faz tanto tempo que eu estou esperando, mas através dessa palavra, Ele diz a você:
obedeça, siga e sirva. Seja servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele garante a vitória. Ele diz que aonde você andar, Ele vai estar contigo. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus está com você. Isso quer dizer, aonde você andar. Aleluia. Terceiro lugar, irmãos, e a terceira coisa que precisamos fazer é bem simples. É fazer a nossa parte. Amém? Amém. Faça a sua parte. A Bíblia ensina. A palavra de Deus orienta. A palavra de Deus é esta bússola que orienta você a seguir pelo caminho que Ele quer que você vá. Precisamos fazer a nossa parte, irmãos, pois Deus Ele nos garante a vitória. Deus nunca deixou de fazer a parte dele. Se algo não está acontecendo, é porque você não está fazendo bem a sua parte. Misericórdia, irmão, mas é verdade. Precisamos seguir em frente e não desanimar. Sempre vai haver obstáculo para ser transposto. Sempre vai haver um Jordão na nossa frente para que possamos cruzar, para que possamos atravessar, para que possamos chegar do outro lado. E esses Jordãos, irmão, eles são representados aqui pelos dias difíceis, pelos dias maus, pelos dias de aflição, pelas enfermidades, irmãos, que muitas vezes chega com diagnósticos ruins. A falta do emprego na família, a crise financeira, a desarmonia do relacionamento na família. São coisas que precisamos superar como povo de Deus. Precisamos vencer pelo poder da palavra de Deus. Mas mesmo em meio de tudo isso, irmãos, Deus nos garante que Ele vai estar conosco. E mesmo a todas essas coisas difíceis, Ele nos garante que Ele vai estar conosco. E que com Ele, irmão, nós somos muito mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Em último lugar, irmãos, em quarto e último lugar, saiba que foi Deus que te escolheu para estar aqui nessa noite. Saiba que foi Deus que te escolheu para o seu ministério. Saiba que Ele já determinou um plano de ação para a tua vida. Saiba que Ele já determinou um plano de ação para que você também possa seguir. Assim como Ele disse com Josué, Ele diz: não te eu, apenas seja forte e corajoso para fazer tudo que Ele me dá. Aleluia. Você não pode, irmãos, agir como o profeta Jonas. Você não pode, irmãos, ouvir a palavra de Deus que determina
tem para onde você ir, e você vai para um outro lugar, fugindo da presença de Deus, querendo estar em todo outro canto, menos no lugar aonde Deus te mudou. Mas nessa noite, querido, há uma palavra de Deus de orientação para você. E para isso, irmão, pai, ore, peça a Deus a direção, pergunte a Ele: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o plano, Deus, que eu preciso fazer, seguir para te agradar? Será que você está agindo certo, irmãos? Será que você está indo na direção que Deus está indicando, que Deus está te enviando? Será que você está fazendo exatamente aquilo que agrada a Deus? Aquilo que a palavra dele ordena, manda, ensina? Será, irmão, que tudo que você está fazendo está no centro da vontade de Deus? Pai, ore, peça a Deus a direção. Aleluia. Você pode ver, irmãos, aqui no versículo 4, você vai entender muito bem. O texto vai dizer assim: o seu território se estenderá. Para a nossa compreensão, vamos ler a partir do versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Escute o que ele diz no versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar do oeste. Não sei se você prestou atenção, irmão, que em primeiro lugar Deus, Ele manda. Através desse texto, Ele mostrou a Josué dizendo: aonde você colocar a ponta dos pés, eu serei contigo. Mas logo em seguida ele delimitou, irmão, aonde você tem que ir. E ele disse: seu território se estenderá do deserto do Líbano e o grande rio